Olá, um forte abraço para você que está me assistindo. Hoje eu vou, digamos, ousar aqui falar desse livro que eu considero muito bom, O Homem que Amava os Cachorros, do Leonardo Padura. Né? E por que eu estou dizendo ousar? Ousar porque eu li faz tempo. Então vou ter que pescar aqui da minha lembrança, tentar tirar o que eu consigo. Obviamente o objetivo é tentar instigar você que está me assistindo a querer ler também essa obra porque vale a pena. Né? Primeiro falar da minha experiência, eu soube desse livro. Quem me recomendou esse livro foi o professor Olavo de Carvalho. Ele não recomendou diretamente a mim, é claro, ele recomendou por uma aula. Né? Ele falou bem do livro e eu achei interessante ler. E tomei uma grande surpresa quando, ao abrir o livro, descobri que era recomendado também, né, pelo Frei Beto, né, logo na apresentação. Né? O Frei Beto, para você que não sabe, participa da teologia da libertação, tem uma ligação estrita aí com o marxismo contemporâneo, né, uma visão religiosa mais pró as esquerdas. Né? Então veja que, desculpa estar falhando a voz aqui, até beber uma água. Então veja que é um livro que acaba, pode-se dizer, que agradando a gregos e a troianos. Né? Nesse sentido já desperta um interesse a mais. Né? Todo mundo conseguiu ver com bons olhos, né, um livro. O Leonardo Padura tem outras ficções, só que veja, essa ficção é interessante porque não é propriamente uma ficção. Né? Na verdade, ele é um livro histórico, de registro histórico, só que entremeado de ficção onde não se tem conhecimento exato do que aconteceu. Então há uma especulação, um misto de relato histórico com especulação de ficção, né, através do método de ficção. Então ele resolveu escrever uma obra inteira como ficção, mas você vai identificar ali vários momentos que fazem parte de personagens históricos. Esses personagens basicamente a história gira em torno de 3 personagens históricos aí, né? O principal deles é o Liev Davidovich, que é, né, conhecido por você como Trotsky, Leon Trotsky, né? Se você não sabe, na vida real, Leon Trotsky não se chamava Leon Trotsky, ele se chamava Liev Davidovich. O Leon Trotsky era, na verdade, vamos botar assim, era o nome do carcereiro, né, dele, quando ele foi preso pelo czarismo imposto lá na Sibéria, enfim. Então ele, que já era um agente revolucionário, ainda jovem, muito jovem, quando foi preso ele era judeu, né? O nome dele original então não era Leon Trotsky, mas o nome do carcereiro dele era. Então ele pegou para ele o nome do carcereiro e passou a usar esse nome, esse apelido, né, Leon Trotsky, e ficou conhecido então como Leon Trotsky, né, um dos principais pensadores aí do movimento revolucionário bolchevique. Né. Recomendo aí já de antemão que você assista a série da Netflix do Trotsky, excelente série, excelente, muito boa mesmo, das melhores séries que eu já vi na Netflix. Né. E a história do Trotsky, sim, é muito interessante mesmo. Aqui vai mostrar uma perspectiva diferente, né, da história do Trotsky, por causa dos outros personagens. O outro, obviamente, vai ser Joseph Stalin, né, que vai ser aí, digamos, um perseguidor do Trotsky, né, a partir do momento em que a revolução é bem sucedida. O Lenin já morreu, vai ficar o racha entre o Stalin e o Trotsky, e o movimento pende à obediência ao Stalin, e o Trotsky passa a ser mal visto pelos bolcheviques, pela própria revolução. Né? E aí, veja, curioso, eu sempre falo isso no meu canal, algumas pessoas não acreditam. Bom, então aí vai uma introdução para você que não sabe nada da Revolução Russa, né? Uma introdução leve, né? Basicamente você tem 3 figuras que são de maior importância na Revolução Bolchevique. A maior delas é o Vladimir Lenin, que não aparece nessa obra, né, que é aí o grande expoente, presidente do Partido Bolchevique, né, e o mentor, né, da Revolução. Né. E abaixo dele você vai ter os 2 grandes expoentes que vão estar travando, após a morte do Lenin, a batalha pela continuidade ou não da Revolução, que são o Joseph Stalin, que será o
grande ditador, né, no futuro, né, da Revolução, conduzirá a União Soviética, inclusive à guerra, né, na guerra futura, defesa contra a Alemanha nazista. E, do outro lado, o Leon Trotsky, que seria, digamos assim, uma dicotomia entre um lado mais intelectualista do Leon Trotsky, uma pessoa mais inclinada a escrever e a ler como era o Lenin, e um mão de ferro, bufão, assaltante de trem, que era o caso do Joseph Stalin. Então, qual a importância de discutir Trotsky nos dias de hoje, que acaba acontecendo isso tanto com relação a pessoas independentes de qualquer que seja o espectro, né, ideológico. O Trotsky, aquela coisa do deturparam Marx, né? Deturparam, a revolução não foi um sucesso porque a revolução foi traída, né? Você vai abrir um leque digamos assim, de correntes de pensamentos diferentes dentro da esquerda, né? Você vai ter os que entendem que o Joseph Stalin fez o que era necessário, né? A revolução correu como tinha que correr, era o que era possível, né? Na visão, vamos botar assim, aristotélica de política, né? Fez o possível, né? Dentro do ideal ele fez o possível. Você vai ter que não é a maioria dentro da esquerda, né? A maioria reconhece que ali aconteceram excessos, né? Muitos excessos, terríveis excessos, vamos botar assim, né? E você vai ter uma ala mais trotskista que vai dizer, se a revolução tivesse sido conduzida pelo Leon Trotsky, teria sido diferente. Teríamos conseguido sim a ditadura do proletariado ser efetivada, o marxismo teria sido bem representado, vamos botar assim, né? Ali houve uma traição, né? E você tem uma terceira corrente, que é de um marxismo que esquece, inclusive, alguns preceitos do Marx, por exemplo, na sua visão mais revolucionária, né, que acredita que do capitalismo vai nascer o socialismo espontaneamente, nada precisa ser feito. Eu sei, isso é bem mais raro dentro da esquerda, mas existe também essa vertente, né? Então, não vou entrar em outras vertentes como anarquismo, Bakunin, essas coisas, mas estou falando a base, né? Sobretudo no que diz respeito à Revolução Bolchevique. E o Trotsky passa a ser uma figura importante, muito importante nessa discussão, né, das correntes, das vertentes filosóficas. Ele é autor de livros, né, do conceito de revolução permanente, enfim. Então, ele digamos, a figura intelectual que não prevaleceu dentro da União Soviética, né, e o livro mostra isso bem, o Leonardo Padura mostra bem isso. O Trotsky, em determinado momento, é perseguido pelo Stalin e, inclusive, acusado de fascista. Esse é o termo usado pelos stalinistas com relação ao Trotsky, que era um dos líderes fundamentais do movimento bolchevique, né? Inclusive o livro mostra não só o Trotsky, mas várias outras figuras ilustres do movimento bolchevique sofrendo perseguições pelo Stalin, né? E sendo, quando não silenciadas, expulsas, como foi o Trotsky, quando não expulsas, mortas, né? O livro mostra isso, os absurdos do stalinismo, né? Sobre uma das facetas do livro isso, é mostrar digamos assim, o martírio que foi a vida do Trotsky a partir dessa traição do Stalin e da sua expulsão da Rússia, né? Ele sai da Sibéria e vai para a América Latina tentar uma espécie de asilo, passa por alguns países e termina a vida no México, onde ele historicamente foi assassinado. Essa é uma das facetas do livro, vai mostrando, né, a vida do Trotsky e a sua relação política, inclusive, né, a maneira, os escritos, a sua relação com as figuras ilustres do México, como Frida Kahlo, como o Rivera, né, artistas, né, importantes, figuras ilustres dentro do México, também com uma visão mais de esquerda, que receberam ele em casa, né? E de outra faceta vai mostrar a vida do assassino do Trotsky, né? O homem que foi, digamos assim, recebeu a ordem do Partido Bolchevique para eliminar o Trotsky. Esse homem é o Mercader, né? Tá aqui, Ramon Mercader, né? Ele vai mostrar o que é muito curioso a vida do Ramon Mercader, porque ele primeiro começa com a história dos pais deles, né? O pai eles viviam na Espanha, né? Na Espanha pré-ditadura
na Espanha antes da tomada do poder do Franco, né, do ditador Franco. Então ali eles viveram aquela tensão política, né? Primeiramente o pai era um burguês, a esposa, digamos que era mãe do Mercader, né? É uma figura muito interessante. São duas figuras, duas mulheres muito fortes personagens fortes nesse livro. Uma é a mãe do Mercader e outra é a mulher por quem o Mercader se apaixona, né? A mãe do Mercader, ela cria uma bronca de cunho moral com relação ao pai e passa a querer viver uma vida dentro do espírito livre, né? E aquilo descamba para ela entrar no movimento revolucionário, e dentro do movimento revolucionário ela vai ascendendo, galgando passos e acaba conduzindo o filho ao mesmo destino, né? E ali no movimento revolucionário eles vão estar brigando contra a ditadura franquista, né, da época, mesmo que por um acaso George Orwell também lutou, né, contra. Então você vai ter a história ali nas trincheiras da guerra do Mercader, nessa luta de um misto enorme de muitas vertentes, né? É importante que se diga, você vai ter ali anarquistas, sobretudo anarquistas e marxistas, né, brigando contra a ditadura do Franco, né? Dessas trincheiras ele acaba sendo eleito para adentrar um movimento mais oculto, né? Uma espionagem e contra-espionagem, né, por parte do Mercader. Ele vai fazer um treinamento na Rússia, né? Ele recebe esse convite da cúpula do partido bolchevique, e também uma parte muito interessante no livro mostrando como é feito esse treinamento. Ele obviamente ele tem uma convicção marxista prévia, ele não pode se dizer que é propriamente totalmente uma lavagem cerebral, mas é um trabalho muito detalhado no livro, um trabalho sobre-humano em cima dele, para que ele abandone inclusive a sua própria identidade, ele perca completamente a sua identidade, né? E para ele não é tão difícil entrar nesse mundo, porque a mulher por quem ele é apaixonado é uma mulher que já perdeu a identidade há muito tempo, vive em função da revolução e mais nada. Não. Inclusive eles têm um filho e ele praticamente não tem possibilidade de estar presente com o filho, não constituem verdadeiramente uma família, praticamente não convive nem com a própria mulher, né? E a vida dele também acaba sendo absorvida pela revolução. É isso, pelo projeto bolchevique de vida, né? E dali por diante ele é incumbido de ir ao México assassinar o Trotsky, né? Pois o Trotsky é visto, né, friso mais uma vez, né, a acusação que paira sobre Trotsky naquela época. Veja, estou falando de um líder bolchevique histórico, talvez um dos mais, se não o mais importante líder bolchevique, né? É acusado de ser fascista. É essa acusação que paira sobre ele, né? Hoje em dia todos nós aqui recebemos acusações parecidas como essa. Veja como o que é o desgaste de uma palavra, né? Já histórico, né? Gastaram essa palavra com Trotsky, né? Um líder do movimento bolchevique. Então, basicamente, fascista é quem não corrobora com o partido da situação dentro do movimento revolucionário. É isso, essa é a definição de fascista, né? Qualquer coisa diferente do sim senhor é fascismo. E o livro passa por Cuba, mostra algumas facetas da ditadura do Fidel lá também, desilude um pouco quem até hoje defende o regime do Fidel, mostra perseguição a homossexuais, mostra questões de ordem prática, de falta de liberdade, de dificuldade econômica transferida a culpa para o imperialismo. Tudo isso o livro mostra, e mesmo assim é um livro que a esquerda gosta. Você tem elogios de gente do estado de São Paulo, da Carta Capital, do próprio Frei Beto, né? Porque, claro, né, eles estão dentro de uma vertente que entende que o Trotsky é uma figura ilustre que foi traída pelo movimento. Então, na verdade, toda essa crítica que o livro traz não é propriamente ao Trotsky, mas a como a revolução foi conduzida pelo Stalin, né? Então, é essa visão que a esquerda tem para abraçar esse livro, né? A justificativa que eles têm para dizer que o livro é bom, que não ataca propriamente a filosofia da esquerda, mas ataca apenas o que o Stalin fez com esse movimento, né?
Essa é a visão. E, obviamente, já para uma visão da direita, vai dizer, não, na verdade, tudo isso é o que já se esperava, né? Não há nenhuma novidade. Então, os dois lados vão gostar do livro, vão acabar gostando, cada um por sua perspectiva. E é um livro muito bem escrito, isso sem sombra de dúvidas, em torno, sim, de uma figura, todos devemos reconhecer, muito importante historicamente, que é a do Leon Trotsky, que não é tratado com esse nome no livro, praticamente o livro inteiro é o nome real dele, o Lev Davidovich, né? É isso, gente. Recomendo essa leitura, assim como recebi essa recomendação, né, do professor Olavo, e acho que é um livro que enriquece muito, né? Eu não consegui aqui, justamente por fazer muito tempo que eu li, não consegui trazer as riquezas, os detalhes de riqueza que tem esse livro, interessantíssimos, né? Espero aí que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma com o seu coração. Um abração. Até a próxima. A big hot sun beating on the